Eu quero convidar você agora, querido, a abrir a sua Bíblia, ligar aí a sua Bíblia também. Em 2 Reis, capítulo 7, nós vamos ler 2 versículos para a nossa meditação. Ouça a palavra de Deus com atenção agora, guarde essa palavra em seu coração. A palavra de Deus se renova cada manhã, cada dia. Ouça ainda o que Deus tem para mim e para você, em nome de Jesus. Amém, amado? Encontrou aí 2 Reis, capítulo 7, versículo 1 e 2. Diz assim, meus irmãos, o versículo 1. Então disse Eliseu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, a estas horas, mais ou menos, junto à porta de Samaria, uma medida de farinha será vendida por uma metade de prata, uma medida de prata. E 2 medidas de cevada serão vendidas por 2 moedas de prata. Amém? Aí o versículo 2. Porém, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas do céu, será possível acontecer? O profeta respondeu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Amém, meus amados? Glória a Deus. Queridos, eu quero trazer uma palavra do coração de Deus ao nosso coração, que fala justamente sobre uma das situações mais terríveis do povo de Deus. E foi justamente a situação do Reino do Norte, que é Israel, que você já sabe, né? O rei Jorão. Aí vou só lembrar para os irmãos que aqui as tribos já haviam se separado, Reino do Sul e Reino do Norte, e aqui em especial estou falando justamente sobre o Reino do Norte e o rei Jorão. Irmãos, a situação, na verdade, assim, estava muito complicada, terrível, porque os sírios, eles haviam sitiado a capital, que era Samaria, né, que era a capital do norte, que era Israel. Ninguém entrava e ninguém saía, meus irmãos. Ninguém entrava e ninguém saía. Então, conclusão, se ninguém entrava e ninguém saía, o alimento que estava lá, né, dentro de Samaria, começou a cada vez mais ficar escasso, porque não entrava mais nada por consequência do cerco ao redor de Samaria. Os sírios tinham invadido. A situação estava deplorável, terrível. Não tinha mais comida, irmãos. O povo estava gemendo, sofrendo, a ponto de 2 mães elas se acertarem entre si que elas iriam matar seu filho. Aí uma mataria num dia, fazia um guisado, iria cozinhar, e elas iriam literalmente comer seus filhos. Canibalismo, né? Tamanha a situação terrível que estava cometendo aqui a cidade de Samaria. E aí a outra, ela falou assim: eu mato hoje, a gente come o nosso filho, e amanhã você mata o seu filho, e amanhã nós vamos comer. E assim aconteceu, irmãos. Quando uma daquelas mães matou seu filho e comeu, ela esperava que a outra, que ela tinha concordado com a outra mulher, ela iria matar o filho dela no outro dia para que elas comessem. E a outra não fez o que havia concordado com aquela mulher. E ela, irada, estava discutindo, brigando entre si, que ela matasse também o filho dela, para que elas fizessem um guisado e comessem. Olha a situação, irmãos. O povo de Deus, olha a situação da nação, dita povo de Deus, a nação israelita. Caótica, terrível, deplorável. E o rei Jorão estava passando sobre o muro de Samaria, e ela gritou e externou justamente toda essa narrativa, essa situação que elas tinham acordado e que estavam vivenciando. E o rei Jorão, quando ele ouviu aquela situação, ele, irado, rasgou as suas vestes e disse assim: olha, amanhã por essas horas a cabeça de Eliseu não estará mais sobre os seus ombros. Porque ele quis dizer, irmãos, que o culpado daquela situação que eles estavam vivenciando foi justamente Eliseu. Porque no capítulo 6, antes atrás, Eliseu estava com seu moço, Geazi, no monte, e esse mesmo exército, eles tinham ali, estavam ao redor do monte, e quando Geazi acordou, que ele foi ver a natureza e tudo mais, ele viu aquele exército lá embaixo, e ele gritou: ai, meu senhor! E ele chamou Eliseu, e Eliseu foi ver o que estava acontecendo, e era justamente o exército sírio que estava ali ao redor do monte. E Eliseu fez uma oração que uma boa parte dos irmãos conhece, que ele disse assim: Senhor, abre os olhos desse moço,
E quando Deus abriu os olhos do moço, ele viu cavalos e carros de fogo ao redor, carruagens de fogo. E quando Eliseu, junto com seu moço, desceu, antes dele descer, ele fez uma oração para que todos ficassem cegos momentaneamente. E aí eles desceram, e ele falou para aqueles soldados que colocassem a mão uns nos ombros dos outros, e Eliseu levou para dentro da cidade de Samaria, da capital de Israel. E quando eles entraram lá, o rei Jorão, ele falou, vou matar todos. E aí Eliseu falou assim, não, você não pode matar porque é misto que seja assim, nós temos que liberá-los, mandá-los embora, porque justamente quem trouxe, né, os inimigos de Samaria ou de Israel para dentro da cidade foi Eliseu. E ele falou, é misto que seja assim, eles têm que ir embora. E não se sabe quantos dias se passaram, veio novamente o exército sírio e fez o cerco, irmãos, ao redor justamente de Samaria. E agora o povo estava perecendo de fome, estava famintos, a ponto de vender a cabeça de jumento que não tem nada que comer. Irmãos, o que é que tem a cabeça de jumento? Não tem nada. Por 80 ciclos de prata, 80 ciclos. E eu fiz a averiguação justamente nos dias de hoje para saber quanto custa, ou quanto custaria uma cabeça de jumento que não tem nada para comer. Nada. E hoje, por exemplo, se fôssemos trazer para o real, né? Uma grama, na verdade, da prata especial é de 10 a 12 reais. E foi vendido por 80 ciclos, né? Então, eu fiz as contas, irmãos. De 10 a 12 reais, eu coloquei 10 reais. Então, a multiplicação deu 900 e poucos gramas. E eu fiz a 10 reais, né? A grama da prata daria 9.600 reais hoje para você comprar uma cabeça de jumento que não tinha nada para comer. Tamanha a situação de sofrimento, de adversidade que o povo de Deus estava sofrendo. E o rei Jorão, ele culpou Eliseu, irmãos. Irmãos, todas as vezes que sempre alguém passa por alguma adversidade, algum problema de tribulação, de oposição, de barreira, de enfermidade, de desemprego, de qualquer situação negativa que seja, nós sempre buscaremos um bode expiatório. Não falo nós, mas uma boa parte das pessoas, infelizmente, elas vão procurar o bode expiatório e ela nunca diz assim, eu sou o culpado, eu pequei, eu falhei, né? Mas sempre vai culpar alguém. Quem é o culpado, irmãos? Não é quem foi o culpado naquela situação que a nação israelita estava vivenciando. Sabe quem é o culpado? Eram eles mesmos. Tanto o rei quanto o povo de Samaria estavam muito aquém da vontade de Deus, estavam distantes do Senhor, irmãos. E a conta de Deus, ela chega, até porque é permissivo pelo Senhor. A conta, na verdade, das falhas, das fraquezas, da desobediência, né? As omissões que o povo de Deus praticou no passado e pratica hoje no presente, a conta vem, irmãos. Os problemas vão surgir, a consequência virá. Então, nós temos que entender, e o rei não entendeu, na verdade, eles estavam distantes de Deus, sofrendo a consequência justamente da sua distância de Deus, da sua falta, né, de servir ao Deus verdadeiro realmente. E a conta veio. Mas quem ele culpou? Culpou Eliseu. E Eliseu foi usado pelo Senhor para profetizar que no outro dia, né, haveria abundância de alimento, haveria abundância de comida, irmãos. E havia um indivíduo que o rei Jorão se encostava ou confiava muito, que era justamente o seu capitão, ou um dos seus capitães, mas esse seria o principal capitão da guarda do rei. E ele falou assim, olha, nem que Deus abra as janelas dos céus, nem que Deus faça isso, faça aquilo, não vai acontecer, porque infelizmente, irmãos, a pessoa racional demais, a pessoa que não conhece o Deus que você conhece, que eu conheço, ou até mesmo se você, querido, se deixar levar por alguma situação de incredulidade, nada vai acontecer na sua vida se você vivenciar uma vida de incredulidade, querido. E esse indivíduo, ele não acreditou, porque a pessoa racional, a pessoa incrédula, irmãos, ela não tem como agradar ao Senhor. A pessoa incrédula, ela não recebe nada da parte de Deus, porque ela sempre pensa nas maiores dificuldades. Ela não acredita no sobrenatural, ela é muito racional, ela pensa assim, puxa, só pode acontecer algo na minha vida se for desse jeito, daquele ou daquele outro. Uma pessoa que serve a Deus, que confia em Deus, que vive pela fé, irmãos, ela não quer saber como vai acontecer, irmãos. Ela acredita no Deus que ela serve. E ela sabe que quando ela não tem fé,
quando ela diz, na verdade, que Deus vai fazer desse jeito ou daquele jeito, sabe, da forma que ela acha, na sua teologia, como Deus vai operar, ela se engana. Porque a incredulidade faz com que você não agrade a Deus, irmãos. A pessoa que não tem fé faz com que desagrade ao Senhor. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mas aqueles que são crédulos que nem nós, versículo 1, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eliseu falou para esse capitão em cujo braço o rei se encostava, disse para ele: você vai ver o milagre de Deus, o que eu estou profetizando agora, mas você não vai usufruir. Porque o incrédulo, irmão, não recebe nada da parte de Deus, não tem como ele receber, não tem como ele usufruir das promessas e das maravilhas de Deus, porque infelizmente esse ou qualquer indivíduo que é incrédulo, irmãos, ele não vai usufruir, não vai receber as bênçãos de Deus. Então o que nós temos que entender, irmãos, que quando acontecer alguma situação de árdua adversidade, você não pode desfalecer na fé, você não pode desacreditar no Deus que você serve. Você precisa continuar confiante. Você precisa pedir ao Espírito Santo para ele renovar a sua fé, para que você realmente continue crendo que o milagre de Deus vai acontecer. Ah, mas como? Não importa como vai ser, meu irmão. Não importa quem Deus vai usar, não importa qual a porta que ele vai abrir, quem ele vai usar para que o milagre aconteça. Você deve continuar confiante, acreditando no sobrenatural de Deus, nas maravilhas de Deus, nas promessas de Deus. Não venha limitar o Deus que você serve. Deus é ilimitado, meus irmãos. Ele trabalha de multiformas. Não queira ensinar a Deus, não queira, sabe, desagradar ao Senhor, queira ensiná-lo a trabalhar. Deus é Deus de poder, irmãos. Ele é Deus, é o El Shaddai, Deus do impossível. Você acha que Deus se limita à situação que hoje estamos vivenciando para que ele opere o milagre? Ele vai esperar melhorar a situação para que o milagre aconteça? Nada disso, meus irmãos. Nada disso. Deus não se limita a nenhuma situação governamental, a situação de um país. Não, nada disso. Deus é Deus de milagres. Samaria estava perecendo de fome, irmãos. Uma nação inteira. Compreende? E Deus usou um homem de Deus para profetizar que o milagre iria acontecer no outro dia. E esse capitão, irmãos, ele infelizmente não usufruiu, porque diz a palavra, né, mais à frente, inclusive no capítulo 9, no versículo 9, do capítulo 7, lembra dos 4 leprosos, que até eu já citei algumas vezes na igreja? Tinha 4 leprosos lá do outro lado do muro, irmãos. Homens repudiados, doentes, enfermos, né? No último grau da lepra, os pedaços caem, irmãos, do indivíduo que estava no 3º grau da lepra, e é bem provável que essa era a situação daqueles 4 leprosos. Homens rejeitados, seria obrigação, sabe, obrigado a ir para um leprosário. E quando esse indivíduo, irmãos, que qualquer pessoa que fosse acometida de lepra, ele, para se aproximar de uma pessoa sã, ele teria que jogar cinzas sobre a sua cabeça e gritar e acenar com as mãos: leproso, leproso, eu sou leproso, para que a pessoa sã, ela corresse, se afastasse dele, para não sofrer aquilo que ele estava sofrendo, aquela enfermidade. E eles, entre eles ali, do lado de fora de Samaria, lógico, estavam ali esperando alguma coisa, e nada acontecia para comer, né? E eles pensaram: puxa, vamos lá no arraial dos sírios, né? E foi justamente o que eles fizeram, irmãos. 4 leprosos começaram a caminhar para chegar justamente lá no arraial dos sírios. E o milagre já estava acontecendo sem que eles soubessem. Eles estavam sendo verdadeiros instrumentos de Deus, irmãos. Verdadeiros instrumentos do Senhor, para que aquilo que Deus usou o seu profeta para profetizar em Samaria acerca das maravilhas do milagre de Deus, estava acontecendo por intermédio de 4 leprosos. Eles começaram a caminhar ao encontro das barracas abarrotadas de comida, porque é um exército, irmãos, e existe a logística, né? Eu não sei se já existia essa palavra na época, logística, eu creio que sim, mas existia toda a logística ali, o grande exército, e tinha, né, uma equipe para arregimentá-los, arrumar alguma coisa que fosse necessário, quem sabe afiar uma espada, dar lanças, flechas, arco e tudo mais, e também água e comida.
E havia barracas abarrotadas, eram muitas barracas, porque era um gigantesco exército que estava ali ao redor de Samaria. E as barracas abarrotadas de comida. E quando aqueles 4 leprosos foram ao encontro daquelas barracas e gritavam, leproso, leproso, eles não ouviram a resposta de lá. E eles continuaram caminhando, continuaram indo ao encontro daquelas barracas. E quando eles chegaram lá, não tinha ninguém, irmãos. Porque Deus fez com que o exército sírio ouvisse um barulho de um gigantesco exército, mas eram 4 leprosos. Mas eles ouviram um barulho de um gigantesco exército. E eles dialogaram entre eles, olha, quem sabe que o rei de Samaria deve ter contratado o exército egípcio, vamos cair fora. E foi justamente o que eles fizeram, irmãos. Largaram tudo, desesperados, saíram correndo, né? E quando os 4 leprosos chegaram em uma daquelas barracas, a barraca abarrotada de comida, irmãos, até o teto, eles saciaram a sua fome, pegaram os mantimentos daquela barraca e esconderam, e já era tarde da noite, e eles pensaram entre si, esse dia foi dia de boas notícias, de boas novas, Deus foi benevolente para conosco, foi maravilhoso para com as nossas vidas. Nós precisamos ir lá em Samaria, falar para eles acerca das boas novas. Se nós nos calarmos, algum mal virá sobre nós, irmãos. Irmãos, que mal! Os homens estavam doentes, irmãos. Eles já estavam enfermos, só esperavam um pouquinho mais, quem sabe 2, 3 anos, para morrer, perecer. Mas eles pensaram que era o trabalhar de Deus também, para que se cumprisse a palavra de Deus por intermédio do profeta Eliseu. E aí entre eles falaram, olha, vamos lá, vamos falar para as pessoas que estão perecendo lá, vamos falar ao rei de Samaria, o rei Jorão. Pessoas, irmãos, olha, 4 leprosos, enfermos, repudiados pela sociedade, pessoas que sabe, não tinha, semanalmente falando, não havia necessidade de eles se preocuparem com aqueles que estavam contra eles, né? Que nem sequer, sabe, que davam um pouquinho de comida para eles, não, irmãos. Mas eles foram usados por Deus e foram lá. E aí, quando eles chegaram próximo a Samaria, eles gritaram, né? Boas novas, boas novas. Irmãos, olha, isso é maravilhoso, irmãos. Você precisa, sabe, eu e nós precisamos realmente aprender com esses homens. Porque às vezes alguém pode até falar alguma palavra contra você, que te machucou, te magoou, tomou alguma atitude contra você que até hoje você sente mágoa dessa pessoa. Querido, aprenda a perdoar. Não guarde mágoa, não. O segredo para que nós tenhamos a nossa vitória, para que as maravilhas de Deus aconteçam na sua vida e na minha vida, é você não guardar mágoa. Aprender a perdoar antecipado, aprender a pedir perdão. Viu? E quantas vezes, pastor, eu devo perdoar um irmão que sempre está ali me perturbando. Até quantas vezes for necessário, meus irmãos. Porque todos os dias Deus te perdoa, Deus me perdoa. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós desagradamos ao Senhor, entristecemos a Ele. Não foi só ontem, não, hoje também. Porque nós falhamos e magoamos o Senhor, até mesmo pela nossa omissão, irmãos. Quando somos omissos, nós também desagradamos ao Senhor. Isso é pecado também. Agora imagina você não perdoar um irmão. Imagina você não pedir perdão. Compreende? Então, amados, esses homens, ele tem muitos a nos ensinar. Eles não tinham nada no coração acerca do povo de Samaria. Eles podiam pensar que morram, que se explodam. Nunca se preocuparam com a gente. Pelo contrário, somos enfermos, né? Somos leprosos. Mas eles foram lá. Algum mal pode vir sobre nós. Que mal, eu não sei. Mas eles pensaram, puxa, algum mal pode vir sobre nós, então vamos lá. Esse dia foi dia de boas novas e boas notícias. E eles foram lá, irmãos. E eles falaram para o centurião, pelo guarda que estava ali, pelo atalaia, que estava vigiando os muros de Samaria. E ele chamou o rei Jorão. E quando eles falaram, irmão, quando eles falaram o que estava acontecendo, aquela notícia se espalhou rapidamente pela cidade. E quando se espalhou aquela notícia, o povo entendeu que era a profecia. Aquilo que Eliseu havia profetizado estava acontecendo. Como é maravilhoso, irmãos. Igreja, cristãos, sabe, que tem fé e profetiza, e sabe a autoridade que tem, que é um profeta de Deus, que é uma profetisa de Deus, irmãos. Você tem autoridade dada por Deus para profetizar sobre esta nação,
sobre o mundo, sobre a situação caótica que possa estar cometendo qualquer indivíduo, qualquer pessoa, qualquer família, qualquer país, irmãos, que seja. Você tem essa autoridade, não sou eu quem dou. Quem deu essa autoridade para mim e para você foi Deus. Tá certo? Nunca aceite, sabe, nenhuma palavra de morte, nenhuma palavra de derrota, de destruição, palavra de falência. Pelo contrário, repreenda e profetize vida, profetize saúde, profetize vitória, profetize, sabe, que o milagre de Deus vai acontecer. Seja realmente um dispenseiro do Senhor, seja realmente um vaso transbordante nas mãos de Deus, para que as pessoas que estão ao seu derredor sejam abençoadas por intermédio da sua vida, amados. Em nome de Jesus. E Deus, usando Eliseu para profetizar, estava acontecendo agora um milagre. A população entrou assim, sabe, uma alegria tremenda, porque o milagre estava acontecendo ali. E eles pegaram baldes, bacias, né? Quem podia, irmãos, o que eles podiam pegar de vasos, eles pegaram para justamente ir lá e encherem, né, com mantimento para saciar a sua fome. E o povo, de uma certa forma empolvorosa, em desespero por consequência dessas boas novas, as portas se abriu, né? Portanto, Samaria se abriu. Quem estava lá para tentar organizar, irmãos, essa polvorosa do povo que estava desesperada para se alimentar? O capitão, em cujo braço o rei se apoiava. Ô pessoal, para um pouco aí, espera um pouquinho que nada. Ele foi atropelado e morreu pisado, porque ele viu o milagre de Deus, mas não usufruiu, pelo contrário, pereceu por causa de sua incredulidade, irmãos. Então nós precisamos entender que o que mais agrada a Deus é você realmente ser crédulo, é você ter fé, é você acreditar no Deus que você serve. Não sirva a Deus só de ouvir falar, sirva a Deus realmente mais no profundo. Faça que nem Jó, que entendeu o trabalhar do Senhor, algo específico entre Deus e o inimigo das nossas almas, mas Deus trabalhou na vida de Jó e ele entendeu que o trabalhar do Senhor era para a glória de Deus. E aí, em momentos na sua vida, ele entendeu: puxa, eu te conhecia, Senhor, só de ouvir falar, agora eu te conheço no profundo. Eu te conheço, Senhor amado, agora não mais de ouvir falar, mas eu tenho as marcas, você sabe, de servir esse Deus maravilhoso. Então, querido, Deus, ele quer lhe ensinar mais, ele quer que você acredite de uma forma mais madura, mais profunda realmente no Senhor. E não confie no Senhor tão somente porque você quer receber coisas corruptíveis, compreende? Palpáveis. Porque há um engano, irmãos. Quando você, eu e nós pensamos que somos alguma coisa, que temos alguma coisa. Nós não temos nada, vocês já sabem disso. Eu já citei aqui há dias atrás, inclusive em outra mensagem. Nós não trouxemos nada para esse mundo e nada podemos levar dele, meu irmão. Você é mordomo. E feliz daquele que pensa que tem alguma coisa. Mas Deus, ele pode te dar. Ele pode te dar para que você seja mordomo e seja um mantenedor do reino dele, um abençoador. Não pense que você é maior ou melhor do que alguém quando você tem algo mais do que o irmão. Não, irmãos. Lembra-se, vou citar de novo, nós não trouxemos nada para esse mundo e nada podemos levar dele. Seja bênção, seja instrumento nas mãos de Deus para abençoar o reino dele, para abençoar vidas, pessoas ao seu derredor, pessoas que precisam de ajuda, de estender as mãos, e que você estenda as mãos para ela numa palavra, numa oração e também no mantimento, se for necessário. Tá certo? Não ore tão somente, mas ajude também no que for necessário, que for cabível em você, que está ao seu alcance. Amém, meu amado? Então eu peço que Deus te ajude, amado, que Deus te abençoe, que você saiba que as boas novas para mim e para você é que Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou, Ele não vai mudar jamais, irmãos. Ele ainda opera milagres, ainda Ele abre porta onde não tem porta, ainda Ele cura, ainda Ele faz maravilhas, irmãos. Independente da situação que o país se encontre, você precisa confiar no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor em meio ao caos, em meio à adversidade, à oposição, às mazelas que possam estar acometendo a nossa nação e o mundo. Confie no Senhor, meu amado. Acalme o seu coração. Tá certo? Se você tiver de passar por alguma situação de dívida, de tribulação financeira, passe, mas passe confiante, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que Deus não vai deixar você passar sozinho, sozinha, que o milagre de Deus vai acontecer,
que o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida, meu amado. Então abra, sabe, o seu coração para que o Espírito Santo ele possa enxertar fé sobre a sua fé, para que você possa realmente confiar, acreditar que Deus está no controle da sua vida, das nossas vidas, que nada saiu do controle de Deus, meus irmãos, que Ele continua sendo o mesmo, imutável, não muda. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa estender as mãos potentes dele sobre a sua vida, e que você, eu e nós possamos cada vez mais, sabe, confiar no Senhor, e inclusive pregoar isso às pessoas que estão sem esperança, algum irmão, alguma irmã que você conhece que não tem esperança, irmãos. Porque se Deus fez isso lá no passado, lá em Samaria, e fez em tantos outros países, povos, nações, tribos e línguas, tu acha que Deus vai deixar de operar o milagre hoje se você acreditar, se você confiar, se você interceder? Não, jamais, irmãos. Deus ele vai operar o mesmo milagre até maior. Continue confiante, continue acreditando que Deus realmente é o mesmo, viu? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que o Espírito Santo de Deus acrescente fé sobre a sua fé, e que você não retroceda nas suas convicções, que realmente você peça a Deus assim: Senhor, me ajude, eu sou falho, eu sou falha, eu preciso melhorar nesta situação, Senhor. E Deus vai fazer, Deus vai operar. Amém, amado? Guarde essa palavra no seu coração. Deus, ele é onipotente, irmãos. Ele pode todas as coisas. Tá certo? Ele é imutável, ele não mudou. Se ele operou no passado, se ele tem boas novas, se ele teve boas novas no passado, ele também tem boas novas para você hoje. E as boas novas para o seu lar, para a sua família, para a sua vida, é que Deus pode e quer e vai operar o milagre em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você agora e daqui a pouco nós vamos fazer oração de encerramento, mas eu vou orar pela sua vida, amém? Maravilhoso Deus e Pai, eu quero nesse momento apresentar a tua igreja, Senhor, nas tuas mãos. Eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor possa fortalecer meu irmão, a minha irmã, que o Senhor possa, Deus, acrescentar fé sobre a fé dos teus servos. Ajuda-nos, ó Deus. Não permita que as adversidades, ó Deus, que está acontecendo, ó Deus, ao nosso derredor e a mesmo em nossa família possa minar a nossa fé, as nossas convicções acerca do Deus que nós amamos e servimos, ó Pai. Espírito Santo de Deus, visita cada lar agora. Acrescenta fé sobre a fé do meu irmão, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo toda incredulidade, toda angústia, todo desespero, toda falta, Deus, de esperança, eu repreendo agora em nome de Jesus. E peço a bênção sobre a tua igreja, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém.